Policial, símbolo do combate à corrupção, é preso por contrabando. Empresários cobram do governo redução de juros e impostos. Presidente pede confiança. Inflação volta a subir e é a maior do mês de maio desde 2008. Golpistas que pedem dinheiro a famílias de doentes internados trabalham para traficantes. Advogado diz que ouviu tiros disparados do carro dirigido pelo menor morto pela PM. E os erros médicos nas cirurgias plásticas, feridas no corpo e na alma. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com um alerta para quem está com um parente internado. Criminosos se aproveitam desse momento de fragilidade das famílias dos pacientes para aplicar um novo golpe. Eles se passam por médicos ao telefone e pedem transferências em dinheiro para que supostos exames urgentes sejam realizados. Foi assim que o criminoso se aproximou da família. Ele falou, pois é, ele teve uma piora muito grande, nós precisamos fazer uma tomografia de urgência, essa tomografia é tomografia 3D, e o hospital não tem esse equipamento. Isso aí a senhora teria que pagar particular. O marido está internado em estado grave em São Paulo. O nome do hospital particular onde ele recebe o tratamento não será revelado por questões de segurança. Aflita, a vítima logo acreditou na pessoa que estava do outro lado da linha, um falso médico. A senhora vai depositar R$ 2.600. Esse tipo de crime vem chamando a atenção da polícia. Isso porque os golpistas têm informações particulares sobre a saúde dos pacientes e também dados pessoais dos familiares. Há suspeita de que essas quadrilhas possam ser abastecidas por funcionários das unidades de saúde. Meu nome, sabe que eu sou esposa, nome completo do meu marido, isso me intriga realmente. A polícia afirma ter recebido denúncias de vários hospitais da capital paulista. Podemos trabalhar com a falha humana, né? Com aquela questão da pessoa passar a informação inadvertidamente e irresponsavelmente, e também não podemos afastar a possibilidade da informação criminosa, delituosa. Quando recebeu a ligação, esta mulher ouviu dos golpistas que o dinheiro deveria ser transferido para a conta bancária da dona de um laboratório. Vai ser em nome da dona da clínica, doutora Karina Campos. Nossa produção rastreou a conta. Descobrimos que ela pertence a esta ex-presidiária que cumpriu pena por tráfico de drogas em Lauro de Freitas, na Bahia, há 1 ano e meio. Uma outra conta bancária usada pelos golpistas tem como titular esta mulher. Lucélia de Oliveira Pinto está presa há 3 anos em Mato Grosso do Sul, também por tráfico de drogas. São criminosos tentando tirar proveito de quem já vive uma situação de desespero. Minha moça, que não tem família, não sabe o que é o amor. Sabe, de uma esposa, de um filho, e o que nós estamos vivendo. Não conhece essa dor. Surgem novas informações sobre o caso do menino que foi baleado durante uma perseguição no Morumbi, em São Paulo. Uma testemunha disse à polícia que o garoto de 10 anos atirou nos policiais. Ele mora na região e garante que ouviu um disparo sair do carro roubado, onde estavam as 2 crianças. O advogado foi ouvido na Corregedoria da Polícia Militar e, em seguida, encaminhado para prestar depoimento no Departamento de Homicídios. Na ouvidoria da polícia, chegou a informação de que a nova testemunha teria ouvido um disparo durante a perseguição e que o tiro teria partido do carro dirigido pelos menores. Foi passado para mim que esse cidadão, esse advogado, estava lá num certo local, no trajeto, em pé, e que ouviu um tiro, né? Ouviu um tiro, não que viu, mas que ouviu. O depoimento do advogado contraria a última versão contada pelo garoto de 11 anos que sobreviveu à perseguição, de que o amigo não estava armado. Diante de tantas informações novas, a ouvidoria defende uma reconstituição do crime para esclarecer os fatos. Além disso, vai ser pedido um novo depoimento do menino. Nós precisamos saber por que ele falou uma coisa nesse primeiro depoimento, outra coisa no segundo depoimento e uma coisa totalmente diferente no terceiro depoimento. O Ministério Público também vai ajudar nas investigações. A promotora de justiça, Maria Gabriela Steinberg, foi indicada para acompanhar o inquérito policial.
O Disque Denúncia oferece uma recompensa para informações sobre o criminoso que teria iniciado o abuso da jovem numa comunidade do Rio de Janeiro. Hoje, um dos suspeitos, jogador de futebol, foi ouvido mais uma vez pela delegada. Lucas chegou à delegacia acompanhado dos pais e da advogada. O jogador de futebol foi convocado para um novo depoimento depois que o celular de outro suspeito, Raí de Souza, foi localizado pela polícia. O atleta chegou a ficar preso no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, mas foi solto por falta de provas. A polícia quer a ajuda de Lucas para localizar a casa onde ele, Raí, a vítima e uma amiga estiveram juntos na sexta-feira. Foi neste local que a adolescente foi abusada pela primeira vez depois que os três foram embora. A delegada responsável pelo caso planeja fazer uma perícia no imóvel nesta quinta-feira. Os investigadores confirmaram a participação de 4 pessoas no primeiro estupro coletivo. Entre elas, Moisés Camilo de Lucena, o canário, que teria iniciado o abuso. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$1.000 para quem fornecer informações que levem à prisão do criminoso. Canário estava em liberdade condicional quando cometeu o crime. Em Goiânia, os jurados absolveram o tenente-coronel Alessandre Almeida e Frederico Talone pelo duplo homicídio da empresária Marta Kozak e do sobrinho dela, Henrique Talonen, mortos há 20 anos. Depois da briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, será interditado para jogos de futebol até apresentar condições de segurança. No Rio de Janeiro, os bombeiros encontraram um corpo numa praia em Maricá, que pode ser do turista australiano desaparecido há 19 dias. Ele foi visto pela última vez numa ilha na costa carioca. As chuvas abriram uma cratera numa avenida da zona sul da cidade de São Paulo. No balanço da Defesa Civil do Estado, os temporais causaram prejuízos em 42 municípios. O dólar fechou esta quarta-feira em R$ 3,36. É o menor valor desde julho do ano passado. A troca de comando do Banco Central, além de fatores externos, foram os responsáveis pela queda. Já a inflação, que vinha perdendo força, voltou com tudo em maio. Quando a conta de água chegou, a cabeleireira Nalva tomou um susto. Quase R$ 120. Eu queria que voltasse uns R$90 novamente. A água teve o maior aumento em maio. Outros reajustes também se destacaram. Remédio então nem se fale. Cuidar da saúde pesou mais no orçamento. Outro impacto no bolso foi dos alimentos. Jezebel pechincha. Faz 2 caixas 10. Quando dá para comprar, a gente compra. Não dá, a gente substitui, ué. Fazer o quê? Num país em recessão, com juros altos que desestimulam o consumo, muitos analistas esperavam que os preços subissem mais devagar. Mas a inflação voltou a acelerar. O índice foi o maior no mês de maio desde 2008. Em 12 meses, o índice acumula alta de 9%. Nos próximos meses, a inflação deve diminuir, mas não deve diminuir tão fortemente. Por quê? Ela vai diminuir principalmente nas tarifas, né, de água, de energia. E os alimentos vão começar, já estão mostrando esse sinal de diminuição dos reajustes. Enquanto isso... Corta aqui, diminui ali, senão você entra no vermelho. Uma caravana de 200 empresários foi hoje a Brasília e fez cobranças ao governo. Eles querem um compromisso de que não haverá aumento de impostos. Os empresários concentraram as reivindicações em 5 pontos. Querem redução de juros, mais crédito, mais concessões, estímulo à exportação e, principalmente, que não haja aumento de impostos. É necessário que a gente tenha trilhos separados. A crise política siga no seu trilho até que se resolva, mas a economia tem que ter um trilho desimpedido, sem obstáculos. O governo diz que, por hora, não há previsão de novos impostos e que vai fazer primeiro o dever de casa, corrigir as contas públicas. O ministro da Fazenda vê sinais de recuperação na economia. Eu não tenho dúvida de que nós chegaremos, nos próximos trimestres, a retomar um crescimento do Brasil
de uma forma e um ritmo que pode surpreender. Presidente e ministros tentaram convencer os empresários de que não há mais crise nas relações entre governo e Congresso e que as medidas econômicas estão sendo aprovadas com rapidez e maioria de mais de 2/3 dos votos. Esta harmonia que nós conseguimos institucional pauta a nossa conduta, porque este é um país que precisa ser reinstitucionalizado. Pesquisa de opinião contratada pela Confederação Nacional dos Transportes trouxe a primeira avaliação do novo governo. Pouco mais de 11% dos entrevistados aprovam o governo interino de Michel Temer, 28% desaprovam, 30% consideram regular e 30% não souberam opinar. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios de 2 a 4 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A comissão do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff começou a ouvir as testemunhas do processo. Logo no início dos trabalhos, a defesa não conseguiu aprovar uma de suas propostas. A comissão rejeitou o pedido do advogado da presidente afastada, que queria novas perícias nas contas do governo petista. Uma tentativa de demonstrar a ausência de crime. Houve discussão. Senadora Vanessa, se o plenário dessa comissão quiser eleger Vossa Excelência Presidente para conduzir os trabalhos, eu entrego essa cadeira com todo o prazer para eu poder cuidar da minha família. A ação da defesa foi vista por uma das autoras do pedido de impeachment como tentativa de atrasar o processo. O intuito é impedir que o processo termine em 180 dias, porque pela lei, se não terminar, a presidente volta. Primeira testemunha da acusação, o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, reafirmou a tese de crime de responsabilidade fiscal. Essa conduta, como foi apontada pelo Ministério Público de Contas e reconhecida pelo Tribunal de Contas, ela fere a lei de responsabilidade fiscal. A defesa da presidente afastada anunciou que vai insistir na inclusão das conversas do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com políticos do PMDB no processo. O pedido foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele disse que não poderíamos obter estes áudios porque nós temos, nesse momento, sigilo em relação a esses áudios. O que me parece claro, portanto, que o presidente Lewandowski entendeu que há pertinência entre esses áudios e o que nós estamos discutindo nesse processo. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas num acidente com uma carreta em Salvador. O motorista subiu uma ladeira quando perdeu o controle do veículo. A carreta desceu e bateu em uma moto, matando o piloto e o garupa. Na sequência, invadiu um bar, derrubando uma pilastra e o telhado. 3 pessoas que estavam na boleia, o motorista e uma mulher que passava pelo local, se feriram. Uma massa de ar polar deixa as temperaturas ainda mais baixas na maior parte do país. Urupema registrou mínima de 3,4 abaixo de zero, mas com os ventos a sensação foi de menos 18 e amanhã a mínima é de 8 graus negativos. O frio chega até o norte do Brasil, em Rio Branco, máxima de 23 graus. Uma frente fria espalha pancadas de chuva entre Espírito Santo, norte de Minas e sul da Bahia. Faz sol do Rio Grande do Sul ao Acre e em parte do Nordeste. Em Porto Alegre pode gear e a mínima é de apenas 3 graus. Em Curitiba faz 0 grau, em Goiânia 12. São Paulo pode registrar a madrugada mais fria do ano, com 7 graus. Nos 3 primeiros meses do ano, o estado de São Paulo registrou 28 assaltos a bancos. Hoje, a polícia prendeu o líder de uma das principais quadrilhas. O grupo agia sempre do mesmo jeito, horário de fechamento do banco. Eles são discretos. Um homem de terno entra. O vídeo não mostra, mas ele rende os vigilantes e pega as armas. Outros criminosos aparecem. O líder fica perto dos caixas eletrônicos. Dentro da mochila dele tem uma metralhadora .40. Em um dos momentos, ele aponta para os vigilantes. Os clientes são impedidos de sair. Depois de 8 minutos, a quadrilha foge com dinheiro na mochila. O homem que segura a metralhadora é Fabrício Mendonça Francisco, o TT, de 32 anos. Ele foi preso na zona leste de São Paulo.
De novembro do ano passado até agora, o grupo realizou 5 assaltos, 2 na capital e 3 no interior do estado. Segundo o delegado, essa era a quadrilha que cometeu o maior número de ataques nos últimos meses. 3 criminosos, além do líder, foram presos. Os outros integrantes já foram identificados e agora são investigados pela polícia. Veja a seguir, a tenista Maria Sharapova é suspensa por doping e vai ficar fora das Olimpíadas do Rio. E ainda hoje, na nossa série especial, erro médico em cirurgia plástica. Pacientes que buscavam beleza, mas acabaram deformadas. Operação da Polícia Federal no Rio Grande do Sul descobre desvios de mais de 17 milhões na Previdência Social. Uma quadrilha fraudava seguros-desempregos. Agentes da PF cumpriram 26 mandados de busca e apreensão em 10 cidades gaúchas. Eles recolheram carteiras de trabalho, cartões do cidadão e cédulas de identidade. 7 pessoas foram presas. A quadrilha recrutava pessoas que cediam carteiras de trabalho, muitas até trocavam por drogas. Eles forjavam um vínculo empregatício com o nome dessas pessoas e empresas de fachada, para receber os benefícios depois de uma demissão sem justa causa. Faz o depósito fundo de garantia, porque hoje é uma exigência do Ministério do Trabalho para fazer o pagamento do seguro-desemprego, o depósito. E imediatamente fazem a rescisão do contrato de trabalho e fazem o requerimento do seguro. A fraude só era possível porque agentes públicos faziam parte da organização criminosa. Eles atuavam em alguns postos e eram responsáveis pelo requerimento e liberação dos benefícios em contas vinculadas à quadrilha. O maior número de fraudes estava concentrado nesta agência, em Capela de Santana, a 70 quilômetros de Porto Alegre. Também faziam parte do esquema contadores, despachantes e aliciadores. O prejuízo chega a 17 milhões de reais. Delegacias mantidas com doações, racionamento de combustível para carros de polícia. No Rio de Janeiro, a crise financeira atinge vários setores. Lixo acumulado, banheiros imundos. Na pia, a solução improvisada evita o alagamento. Por todas as partes, sinais de depredação e vandalismo. A situação de penúria é do Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No IML do centro, que atende toda a capital, o cenário é ainda pior. Eric esperou por mais de 6 horas para liberar o corpo da tia e não conseguiu. No momento de dor, tem que enfrentar essa situação. Os serviços foram suspensos porque o governo não pagou a empresa responsável pela limpeza. Peritos e legistas alegam que não há condições de higiene para trabalhar. Ontem eu entrei aqui e saí passando mal, um mau cheiro. Também falta dinheiro para pagar o combustível dos carros da polícia. A PM limitou o abastecimento em 30 litros por dia para cada veículo. O racionamento também atinge a Polícia Civil. Resultado, investigações prejudicadas. A delegacia do Catete, na zona sul do Rio, por pouco não suspendeu o atendimento. Maria Tereza organizou um mutirão. As doações vão desde papel higiênico até material para escritório. Este empresário bancou um sistema inteiro de monitoramento para a delegacia. Infelizmente, a gente tem que pagar a conta 2 vezes. Uma através dos impostos. Se eles não tiverem segurança, como é que eles vão dar segurança para a gente? A Polícia Civil disse que solicitou à Secretaria de Segurança e ao Governo do Estado o pagamento das empresas que fazem a limpeza do IML. Sobre o racionamento de combustíveis, o Estado-Maior informou que a cota diária de 30 litros é suficiente para o patrulhamento. 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas num ataque terrorista em Tel Aviv, Israel. Esta imagem mostra o momento em que os frequentadores de um bar tentam fugir ou se esconder. Nesta outra, um policial atinge um dos terroristas. Ele foi levado para o hospital e o outro foi preso. Os 2 são palestinos e fingiram ser clientes de um restaurante. Depois, abriram fogo nesse centro comercial que fica próximo a prédios do governo e de um quartel militar. A tenista Maria Sharapova foi suspensa por 2 anos por doping e está fora dos Jogos Olímpicos do Rio. A jogadora russa de 29 anos testou positivo para o exame antidoping realizado em janeiro no Aberto da Austrália. Sharapova já afirmou que vai recorrer na Corte Arbitral do Esporte. A tocha olímpica passou por 5 cidades do Ceará.
O revezamento começou em Caucaia e um representante da tribo indígena conduziu a tocha pelas ruas da cidade. Ainda em Caucaia, a chama olímpica passou pela praia de Cumbuco. Depois, seguiu para as cidades de Tapajé, Irauçuba e amanhã a tocha deixa o Ceará e segue para o Piauí. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. Veja a seguir, japonês da Federal é preso por facilitar contrabando. E também na série especial, os riscos e os excessos nas cirurgias plásticas. Cicatrizes que ficam para sempre. A Câmara aprovou hoje a proposta que altera a Constituição para flexibilizar gastos do governo. O texto recria um mecanismo fiscal que desvincula as receitas da União, a DRU, até 2023. De símbolo do combate à corrupção a presidiário. O policial que ficou conhecido como japonês da Federal está preso em Curitiba por facilitar a entrada de contrabando no país. Em quase todas as prisões da Operação Lava Jato, ele estava lá. Newton Isch era o responsável pela carceragem e pela logística das conduções dos investigados. Condenado por ajudar uma quadrilha de contrabandistas que atuava em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai em 2003, está preso onde antes trabalhava. Num trecho de uma das escutas telefônicas, um dos integrantes da quadrilha diz que se a agente da Receita, que não participava do esquema, estivesse na fiscalização, era para encostar o carro e não parar, porque Newton iria dar só um tiro para cima. Newton chegou a ser exonerado da PF, mas uma decisão judicial o reintegrou à corporação. Newton vai ficar em uma sala especial na sede da Polícia Federal em Curitiba. A direção da PF no Paraná pediu que ele cumpra a pena aqui e não em um presídio, por causa do risco dele ser agredido por outros detentos. A pena de Newton é de 4 anos e 2 meses, mas a defesa espera que ele só fique 4 meses na cadeia e o restante em regime semiaberto. O agente trabalha há 40 anos como policial e também é investigado por vazar parte da delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A cirurgia plástica é a terceira especialidade com mais reclamações de erros médicos. São procedimentos que, quando dão errado, deixam marcas profundas no corpo e na autoestima dos pacientes. Melhorar o que não está de todo mal. Só dar uma levantada no seio, tinha muito, chama de culote, né? Ir para a mesa de cirurgia com saúde e sair saudável e mais bonita. Vai ficar boneca. Quem quer fazer plástica, procura, antes de mais nada, um bom cirurgião, bem recomendado. Ele é simpático, ele é legal, acolhedor, né? Para muita gente, este médico era o doutor André Lansoni. Alguns receberam indicações de amigos. A maioria o conheceu pelas redes sociais. Todos o escolheram porque o cirurgião passava segurança. E todos se arrependeram, porque de pacientes se tornaram vítimas. A primeira vez que eu entrei lá, eu pedi para ele que eu tinha muito medo da cicatriz. Que eu queria que a cicatriz ficasse baixa, que eu pudesse esconder ela dentro de um biquíni que eu já gostava de usar. E ele me deu total certeza que a cicatriz ia ficar baixa. A cicatriz ficou alta e torta. O abdômen abriu tudo, porque eu não tinha pele, ele puxou demais e abriu tudo. O umbigo abriu, o seio abriu. Ele fez cortes muito imprecisos. A minha auréola é feia, porque ela é toda suturada errado. Eu acho que a minha prótese ela tá ao contrário, porque um silicone fica alto aqui, né? Não aqui embaixo. Todos esses pacientes têm vergonha das marcas que as cirurgias deixaram. Cicatrizes altas e bastante aparentes, cortes que atravessam o corpo, mamas assimétricas. Os pacientes ficaram marcados física e emocionalmente. Eu tenho vergonha de ficar nua na frente das minhas amigas, até mesmo do meu marido. Eu não tenho mais aquela intimidade como eu tinha com ele antigamente, porque eu morro de vergonha. O doutor André Lansoni atende em um consultório no prédio de alto padrão em São Paulo. Nossos produtores fizeram uma consulta com o cirurgião. Oi, doutor. Tudo bem? Prazer, tudo bem. E foram atendidos por um médico simpático que faz questão de exibir o currículo.
Eu formei na Federal de Goiás. Depois eu fui para a Unicamp, uma famosíssima faculdade. E fiz cirurgia lá. Faço cirurgia, eu me formei lá, me preparei em cirurgia lá. Ele mostra a preocupação com a segurança dos pacientes. E a equipe de anestesia sempre trabalha com gente muito boa. A equipe minha mesmo, não é de agora, né? Dr. Lansoni chegou a contraindicar uma lipoaspiração. E eu não falei lipoaspiração em você. Olha para eu falar que não precisa, que eu sou o rei da lipoaspiração. Para esta mulher, foi diferente. Ela só queria reduzir a mama. O médico sugeriu também uma lipoaspiração e uma abdominoplastia, cirurgia em que se retira a gordura e pele do abdômen. Mas ela teve complicações depois da operação. Não sabia o que estava acontecendo. Ele foi piorando, necrosando. E eu ia lá, comecei a entrar em pânico. Ele falou, querida, não se apavore, é assim mesmo, a gente vai cuidar disso, vai cuidar. O tempo foi passando, eu operei em dezembro, janeiro, fevereiro, em março eu retornei a trabalhar. Fiquei 3 meses de licença e retornei ao meu serviço com a barriga aberta ainda. 2 anos e meio se passaram e ela ainda sofre com as sequelas da cirurgia. O erro existe na precisão dos cortes, no exagero da lipo, na falta de uma avaliação profissional do médico. Nenhum desses pacientes entrou na justiça por medo. Eu ia abrir um processo, mas quem vai abrir processo contra ele? A irmã dele é juíza, o irmão dele é delegado e o outro é advogado. Christian resolveu ir até o fim. Atlético, não parecia precisar de uma plástica, mas queria diminuir o tamanho do peito, uma cirurgia chamada ginecomastia. Eu tinha a glândula mamária grande, que me causava também um certo desconforto. Ele falou, olha, você tem mais chance de ter câncer que uma pessoa normal. E ele acabou me induzindo, me instigando a fazer também uma lipoaspiração. Olha, já aproveito a mesma anestesia. Me passou uma falsa ilusão de segurança. Christian teve sérias complicações e o médico só foi vê-lo 4 dias depois da cirurgia. Se ele tivesse prestado o socorro no dia seguinte e me encaminhado para um hospital onde eu teria um pós-operatório, onde eu teria um atendimento adequado, eu teria tido problemas, eu teria tido cicatrizes, mas eu não teria chegado tão perto da morte como eu cheguei várias vezes. Foram 40 dias na UTI, entre a vida e a morte. O cirurgião plástico teria feito 17 perfurações em órgãos vitais, como pulmões e intestino. Eu fiquei 50 e poucos dias sem beber água, 47 sem comer. Realmente foi um processo que eu tive que aprender a viver. Nós procuramos o doutor André Lansoni, mas ele não quis dar entrevista. No Conselho Regional de Medicina, o cirurgião tem a ficha limpa. Já na Justiça de São Paulo, há 11 processos contra ele. Todos por erro médico. Nenhum deles ainda foi julgado. O processo de Christian está na Justiça desde 2010. Ano passado, o cirurgião plástico foi processado pelo marido de outra paciente. Eliana queria voltar ao corpo que tinha antes das gestações. Mas no caso dela, as cicatrizes mais profundas marcaram a família. Em julho de 2014, Eliana foi para a sala de cirurgia e de lá não saiu com vida. Eu falei, o que aconteceu, doutor? O senhor perfurou ela? Daí ele falou, não. Foi um momento muito difícil que até hoje eu sinto. É difícil falar. É assim, eu penso... Vai fazer quase 2 anos e eu não consigo passar 1 hora sem pensar nela. Um momento muito complicado. O advogado do Dr. Lansoni chegou a propor um acordo. A família não aceitou. Existem mortes antes e 32 dias depois da morte dela, ocorreu mais uma, no mesmo hospital. Não é normal a quantidade de processos envolvendo um único profissional num período tão curto de tempo. Por e-mail, os advogados defenderam o cirurgião. Disseram que no caso de Christian já se passaram 5 anos e que no de Eliana Letícia não houve erro médico. Esses pacientes confiaram num bom médico e acabaram marcados para o resto da vida. Acho que ele realmente deveria ter o CRM cassado e acho que ele deveria responder através da lei, que a lei tomasse uma providência. Eu me sinto mutilada.
Essa é a sensação de hoje, mutilação. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com o Gugu, que vai mostrar o tratamento que combate olheiras, estrias e até a calvície. A gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.